Olá, você está assistindo mais um episódio de A Culpa é do Deodoro. E eu sou o professor Pisolato e junto com você vamos tentar entender, compreender, explicar, elucidar como o Sanatório Geral da República, vulgo Brasil, é um país capaz de produzir tantos problemas e tantas soluções que são elas mesmas, muitas vezes, os problemas. E no episódio de hoje nós vamos debater uma questão bastante polêmica. Pode o Brasil vir a ser uma nova Venezuela, uma espécie de Brazuela? Pode o Brasil virar uma espécie de Cuba, um Cubazil? Ou, na melhor das hipóteses, para não dizer a pior das melhores hipóteses, virar um Chinazil? Eu acredito, de fato, na minha percepção, que o Brasil é grande demais ou importante demais para chegar a cair, a decair nesse colapso que seria política, ideológica e economicamente, transformar o Brasil num modelo socialista real como esses que eu acabei de citar: Venezuela, Cuba, China, Nicarágua, Camboja, Vietnã, enfim, todos os demais lugares onde o socialismo real foi aplicado e onde ele inevitavelmente chegou ao seu fracasso. Neste programa nós vamos fazer o quê? Exatamente isso. Nós vamos debater, tentar entender por que o Brasil corre esse risco. O risco é real, ele é improvável, mas o risco é real. Há essa possibilidade. Inclusive eu vou relatar eventos históricos anteriores onde esse risco também apareceu, na época muito mais para Cuba do que para Venezuela, mas da mesma maneira que esse risco apareceu, esse risco foi dirimido, diminuído, combatido, claro, infelizmente por uma ditadura ou um regime civil-militar, como alguns preferem. Por que eu digo que o plano, que o projeto é de fato real e possível, embora improvável? Porque nós temos, desde 1990, data em que fundou-se o chamado Foro de São Paulo. E aqui eu abro um breve parênteses. Durante muito tempo, a imprensa, o jornalismo, os meios midiáticos, a extrema imprensa, como eu sempre digo, durante muito tempo negou a existência do Foro de São Paulo. Por mais factual que ele fosse, por mais explícito que fosse sua existência, buscava se negar, porque o Foro de São Paulo e a sua criação, a sua existência, seria basicamente a violação de soberania de todos os países latino-americanos a ele associados. Como você deve bem saber, o Foro de São Paulo tem como objetivo, desde a sua fundação em 1990, implantar o socialismo na América Latina, ou seja, através do financiamento, principalmente do financiamento brasileiro e cubano, implantar o socialismo latino-americano. Esse Foro de São Paulo foi fundado por um tirano já instituído, um tirano já realizado, Fidel Castro, um dos grandes assassinos da história do socialismo, junto com o seu par argentino que o ajudou, que o auxiliou na Revolução Cubana, que é Che Guevara, outro assassino, outro carniceiro, outro indivíduo sem escrúpulos. Então o Fidel, esse tirano realizado, junto com outro tiranete frustrado chamado Lula, isso mesmo, Fidel Castro e Lula, juntos, fundaram o Foro de São Paulo, cujo objetivo era interferir nas soberanias latino-americanas para fazer a implantação de um regime socialista. Bom, então, partindo do pressuposto, dessa premissa, que de fato existem planos desde 1990, no mínimo. Depois a gente vai ter a oportunidade de retornar um pouquinho para ver que desde os anos 50 e 60 já havia a intenção de fazer no Brasil o que aconteceu em Cuba lá por volta de 1959, ou seja, uma revolução socialista que implantou essa tirania que está aí até hoje em Cuba, um país falido, um país arrasado de pobreza extrema, por mais que muito tenha sido noticiado durante muito tempo sobre a educação cubana, sobre a medicina cubana. Pouco se menciona, no entanto, que essa educação e essa medicina cubana só existiam não graças ao próprio sucesso do projeto socialista de Fidel Castro et caterva, mas sim ao grande financiamento da União Soviética. Tanto é que quando a União Soviética vai à falência também todo o projeto cubano. É como se Cuba fosse uma espécie de vitrine. Olha como é bonito o socialismo, está dando tudo certo em Cuba. Quando na verdade era muito dinheiro despejado todo santo mês pela União Soviética, para que essa vitrine socialista latino-americana mostrasse o seu valor, coisa que, obviamente, qualquer um que passe algum tempo em Cuba ou veja algumas imagens de como é viver em Cuba, prova que isso é falso, que isso é mentiroso. Bom, o que nos leva à próxima pergunta.
Seria o socialismo algo tão ruim assim? Afinal de contas, tantas pessoas falam dele, tantos partidos socialistas há pelo mundo, tantos jovens universitários inspirados pelos vapores da cannabis sativa dos seus DCEs universitários continuam defendendo esse modelo socialista. Afinal, ele deve ser algo bom. Bom, primeiro, historicamente, eu acredito que não haja lá muito debate. Historicamente, o socialismo real, ou seja, aquele socialismo implantado no Camboja, no Vietnã, na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba e, claro, nos dois maiores casos de socialismo real, que também não são, por acaso, nem coincidentemente, os dois maiores casos de genocídio, se é que a gente pode chamar assim, talvez um etnocídio, ou quem sabe um ideologiocídio, a exterminar pessoas que pensam ou têm ideologias diferentes, que são os casos da União Soviética / Rússia e, claro, da China. Se você somar todas as mortes que essa ideologia, sim, é uma ideologia, sem dúvida nenhuma, afinal ela se propõe a mudar não só as sociedades humanas, como a própria natureza humana. Isso mesmo, olha a pretensão do socialismo. Ele pretende mudar a natureza humana. Humildes eles, né? Só mudar a natureza humana. Então, se você somar as mortes, tanto do socialismo real de China e de União Soviética / Rússia, você terá o maior assassino da história. O número mais baixo que se obtém com as mortes voluntárias, ou seja, assassinatos cometidos pelo Estado em nome dessa ideologia. Veja, estou falando assassinatos voluntários, ou seja, eu quis matar essa pessoa porque ela discordava da minha ideologia socialista. Ela estava no caminho da revolução, como dizia um dos outros assassinos desse período, o famoso Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa, junto com Lenin e com Stalin. Aquilo que ficar no caminho da revolução deve ser exterminado, tudo em nome da revolução. Então, se você soma China e Rússia junto, / União Soviética, e desconsidera os números inchados que possam haver, extremados que possam haver, ainda assim você obtém 60 milhões de mortos. O número mais honesto que há dessas mortes voluntárias beira os 100 milhões de mortos. Ou seja, você teria que ter 2 guerras mundiais em sequência, assassinando pessoas, não em guerra, ou seja, você teria que somar os mortos das 2 guerras mundiais e ainda assim não teria o número de mortes voluntárias causadas pelo sistema socialista real aplicado. Então, historicamente, não há nenhuma dúvida que são uns sistemas assassinos, que não dão certo. Mas você sabe muito bem que, teórica e filosoficamente, nós temos muitos defensores do modelo socialista real. Será que então ele poderia dar certo? E o que aconteceu com ele nesses casos que eu estou citando, por exemplo? Caso do Camboja, caso do Vietnã, caso da China e caso da Rússia / União Soviética, seriam aplicações incorretas? Como disse a então candidata a presidente Manuela Dávila, não, o nosso socialismo vai ser o correto. Esse que foi aplicado e que causou centenas, milhares, dezenas de milhões de mortos, esse é o errado, ele foi aplicado errado. Socialismo não é assim, ele funcionaria direito se ele fosse aplicado como a teoria exposta por Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, então, já que nós provamos anteriormente que o socialismo historicamente deu muito errado, não há nenhuma dúvida quanto a isso, é só você olhar a pilha de cadáveres atrás do socialismo real, você entende que ele não deu certo, ele gerou pobreza. Ah, mas você dirá, e o caso chinês? Aqui é preciso lembrar que a China que nós conhecemos hoje não é a China da Revolução Chinesa de 1949. Aquela China de 1949 é a China que levou à grande fome. 30 milhões de pessoas morreram de fome por uma política coletivista desastrosa de Mao Tse-tung, ou como também é chamado mais próximo do original em chinês, Mao Zedong. O objetivo lá era coletivizar, ou seja, retirar o individualismo, a meritocracia e coletivizar tudo. Qual foi o resultado? 30 milhões de pessoas morreram de fome. Essa China que está aí hoje não é a China do Mao Tse-tung que mandou caçar pardais. Não, eu não estou fazendo uma piadinha. De fato, Mao Tse-tung ou Mao Zedong considerava que as baixas produtividades estavam relacionadas aos pardais.
Isso mesmo, isso mesmo. Típico de uma mente esquerdista, não é? Os pardais seriam os responsáveis pela baixa produtividade, porque eles estariam comendo as sementes. Então houve uma grande campanha para que todas as pessoas, todos os chineses, desesperadamente caçassem pardais. Alguns deles morriam de fadiga, porque as crianças faziam tanto barulho embaixo das árvores que os pardais não podiam pousar e acabavam morrendo de fadiga. E o que foi que aconteceu? Sim, dezenas de milhões de pardais foram assassinados em nome dessa maluquice que afirmava que os pardais é que estavam causando a baixa produtividade e não a falta de estímulo que o coletivismo havia trazido. Qual foi o resultado? Quando você retirou os pardais do ciclo ambiental, as pragas das quais os pardais se alimentavam se multiplicaram, ou seja, os gafanhotos, os besouros, as moscas se multiplicaram, o que só piorou o problema. Chega-se ao ponto, inclusive, de Mao Zedong, ou Mao Tse-tung, propor que as mulheres, veja bem, Mao Tse-tung propôs que as mulheres seriam elas, desta vez, não mais os pardais agora, seriam as mulheres as responsáveis pela baixa produtividade. Olha que bastante realista essa afirmação, não? As mulheres, por trabalharem menos, produziam menos, mas comiam o mesmo que os homens. Então havia mulheres demais na China. Mao Tse-tung chegou a propor que as mulheres chinesas fossem exportadas. Isso mesmo, vender as mulheres da China. Então a China que você vê hoje, segunda economia do mundo, não é a China do socialismo real, que começou lá em 1949. É uma China que começa por volta de 1976, quando após a morte justamente do maluco do Mao Tse-tung, do assassino do Mao Tse-tung, vem ao poder Deng Xiaoping. E Deng Xiaoping percebeu que o socialismo como estava projetado era impossível funcionar. Então ele criou um chamado socialismo de mercado, adaptou. Manteve um Estado controlador, mas com uma economia francamente capitalista. Então essa China que a gente vê hoje, na verdade, nasceu em 1976, rendendo-se, inclusive, na economia, às glórias do capitalismo. Mas, claro, um Estado tremendamente concentrador e sem liberdades. Então, caso se pense que historicamente todos os modelos foram aplicados errados, como disse eu mesmo anteriormente sobre a Manuela Dávila, que afirmou que os socialismos deram errado porque não foram aplicados teoricamente como deveriam ser aplicados, eu vou dar o trabalho nesse vídeo de mostrar para vocês alguns dos muitos erros do socialismo filosófico e teoricamente. Por que o socialismo não tem como dar certo? Se nós tivéssemos 10 horas nesse vídeo, eu ficaria 10 horas apontando os erros do socialismo teórico, porque ele é errado na sua fonte, ele é errado na sua formação, ele chega a ser ridículo, ele chega a ser infantil em algumas argumentações. Nós também vamos aproveitar, já lá no bloco final do nosso programa, também para explicar como que pode um sistema que historicamente faliu, um sistema que historicamente deu errado e que filosófico e teoricamente também é falho, tremendamente falho, como pode ter sobrevivido? Como pode uma coisa que deu errado na história e que está errado na teoria ter sobrevivido? Então nós vamos abordar nesse episódio exatamente isso, para que você possa, diante do seu amigo esquerdista, do seu infelizmente, talvez filho universitário que veste a camisinha do Che Guevara e defende o socialismo, para que você tenha não só os argumentos históricos, como também os argumentos filosóficos teóricos, para daí, finalmente, a gente poder responder se o Brasil tem alguma possibilidade de virar uma Brazuela, se a América Latina como um todo tem sucesso ou possibilidade de sucesso enquanto modelos socialistas. Eu já antecipo, é meio óbvio que não. Nós vamos começar justamente explorando um primeiro erro teórico, para depois, no segundo e no terceiro bloco, terminar essa lista de problemas teóricos. O primeiro me parece meio óbvio, acabo de elucidar, inclusive, elencar o caso da China, que quando percebeu, através do Deng Xiaoping, o sucessor do Mao Tse-tung, que aquele modelo socialista, coletivista, aquele modelo estatizante, planificado que o Mao Tse-tung havia implantado na China a partir da Revolução de 1949, era um modelo impossível. O que a China fez? Abriu as chamadas zonas econômicas especiais, onde o capitalismo, onde as grandes indústrias poderiam prover o mercado. Ou seja, a China, de 1976 em diante, percebeu
que o verdadeiro sucesso está no mercado. E aí está o nosso primeiro erro. O socialismo parte da premissa que o mercado é malvadão. Quantas vezes você já ouviu aí o seu presidente, ou então o seu ministro, ou então outro ministro, afirmando que os verdadeiros homens do mal estão na Faria Lima, são os grandes capitalistas, eles são os malvadões. Pois é, no socialismo teórico, e esse é o erro teórico número 1, o mais simples que há, no socialismo teórico não há previsão de mercado. Se não há mercado, se as trocas não são dinâmicas no mercado, o Estado vai ter que inventar os preços. E os preços são, por si só, dinâmicos. Os preços não são arbitrários. Se algum de vocês aí que está me assistindo chegou a viver os tempos do presidente José Sarney, lembram dos congelamentos? E o completo fracasso da ideia de congelamento é porque os preços são dinâmicos, não arbitrários. Você não pode estabelecer o preço de uma mercadoria e achar que o mercado vai reagir a ele de forma tranquila, pacífica e funcional e eficaz. Então, se não há mercado, o Estado vai ter que inventar os preços. E os preços são dinâmicos e não arbitrários. Se não há mercado, a economia tem que ser planificada. Imagine os poderes adivinhatórios que um Estado precisa ter para poder determinar os preços de forma fenomenal, de forma endeusada. Sim, porque o Estado tem que ter poderes não só adivinhatórios, como divinos, porque ele tem que prever o que vai acontecer no mercado adiante e no momento presente. Então é óbvio que esse é o primeiro erro teórico. A prova é o caso chinês que eu acabei de citar. Mas agora nós vamos dar um leve tempinho, um pequeno intervalo, e nós já voltamos para encarar todos os demais erros teóricos do socialismo e, por fim, lá no último bloco, responderemos se há alguma chance de o Brasil viver esse terror do socialismo. Fica aí, não desapareça e não esqueça desse intervalinho, aproveitar para dar aquela curtida, aquele comentado e compartilhar com os amigos o nosso programa. Nós já voltamos, fique aí. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Muito bem, estamos de volta com A Culpa do Deodoro. E nós elencamos no bloco anterior os problemas relacionados ao socialismo real, os seus erros históricos, e agora estamos elencando os seus erros teóricos, para que você possa, naquela festinha de aniversário, naquele churrasco que tem aquele tio petista, você mostrar para ele quais são os erros teóricos, além dos erros históricos que são óbvios da implantação do socialismo. Nós, no bloco anterior, terminamos falando do erro teórico número 1, que é a existência ou a defesa da não existência de um mercado, que os preços não são regulados pela dinâmica do mercado, já que mercado é uma característica capitalista. Então, se não há mercado, o Estado teria que inventar os preços e a economia teria que ser planificada. Para isso, o Estado teria que ter superpoderes adivinhatórios e divinos capazes de prever todas as flutuações de preços, já que não há um mercado dinâmico. Agora vamos entender o chamado erro teórico número 2. O erro teórico número 2 diz que no socialismo nós teríamos a igualdade econômica. Bom, então nós teríamos que eliminar todas as diferenças econômicas. Como nós faríamos para eliminar todas as diferenças econômicas? Para isso, nós teríamos que dar tanto poder ao Estado que criaríamos enormes diferenças políticas. Logo, a política e a demagogia seriam as novas formas de enriquecimento e não a produção. Duvida? É só olhar a União Soviética, ou mesmo olhar a China, olhar Cuba. Quem é a família mais rica em Cuba? A família Castro, os descendentes de Fidel Castro. Olha o Putin, olha a família de Mao Tse-tung. Ou seja, para que você possa criar igualdade econômica, coisa que nunca aconteceu, mas em teoria, coisa que iria acontecer através de um superpoder do Estado. Ou seja, o Estado seria a coisa mais cobiçada num país socialista, porque uma vez tendo acesso a ele, você, obviamente, através de política e muita demagogia, você teria novas formas de enriquecimento. Ou seja, a nomenclatura do Estado, a burocracia do Estado, seria um novo mercado. Tá? Então, erro teórico número 2. Erro teórico número 3, o tal do determinismo econômico, que diz que há uma superioridade do material sobre o imaterial. Na teoria de Karl Marx, toda
todo modelo produtivo, todo sistema econômico, toda a produção da vida material determina a tua superestrutura. Karl Marx chamava esse modelo produtivo de infraestrutura. Ou seja, a vida material era a infraestrutura. E tudo aquilo que está na tua cabeça, política, religião, mentalidade, o jeito de ver o mundo, a consciência, tudo isso é determinado pelo meio produtivo. Veja que não há o contrário, tá? A tua consciência, a tua mentalidade não pode determinar a materialidade, mas a materialidade determina a tua consciência, o que é por si só um erro bastante óbvio, né? O caminho é uma via de mão dupla. Você pode tanto usar a tua imaginação, a tua memória para criar algo no mundo material, quanto através da inspiração no mundo material você pode jogar algo para dentro da tua imaginação. Mas, segundo Karl Marx, há um determinismo econômico, ou seja, a vida econômica, a vida material determina todos os outros aspectos da vida humana. Erro teórico número 4. O conhecimento vem da praxis. Conhecimento vem da prática. O fazer gera conhecimento. Veja que é um pouco estranho, porque o próprio marxismo é ele mesmo teórico. E Karl Marx e Engels nunca foram operários. Veja, se o conhecimento vem da prática e Karl Marx e Engels estão falando sobre operários, sobre proletários, sobre as fábricas, eles nunca trabalharam nas fábricas. Então por que eu deveria confiar num conhecimento teórico sem a prática? Aí é uma premissa bastante infantil, até um ponto. Erro teórico número 5. Por algum motivo, por alguma poder mágico inexplicável, o operário é uma espécie de messias da sociedade. Não há um motivo, não há uma explicação, a não ser uma definição bastante tosca, que já que o operário é ele o gerador de riqueza, veja que o marxismo entende que apenas o operário gera riqueza, então ele, por esse motivo, por ser ele o gerador de riqueza, é através dele, a revolução operária, e através da ditadura do proletário, que toda a humanidade será salva. Não há nenhuma lógica nisso, né? Eu poderia usar outro argumento. Eu acho que são os leões da selva, porque eles são fortes e selvagens que salvarão a humanidade. Não há uma lógica em você afirmar que o operário, por ser operário, ele será o salvador da humanidade. Erro teórico número 6. Quanto mais oprimida, melhor a visão da realidade. Essa você deve estar acostumado, né? Sempre aquela ideia de opressor e oprimido. Sempre que há alguém em desvantagem, é porque há alguém colocando essa pessoa em desvantagem. Então o operário é oprimido e por isso ele tem uma visão melhor da realidade. O mesmo vale, por exemplo, uma adaptação do marxismo à chamada cultura da agiotagem racial, que é aquela ideia de que todo homem negro é por si só, por ser negro, oprimido. E ele é oprimido, claro, por um opressor que é branco. Qual é a lógica, a premissa fundamental por trás disso? Que sempre há um dominador e um dominado. E o único jeito de você resolver esse problema é através da revolução dos dominados, a revolução dos oprimidos. Erro teórico número 7. O igualitarismo que o socialismo defende destrói os privilégios e as desigualdades legítimas e essenciais para a dignidade humana e o bem comum. Sim, porque o socialismo pega o igualitarismo. Todos seremos iguais. Bom, eu tenho 1,70 m de altura. Claro, é uma analogia tosca, mas vocês vão me entender. Eu tenho 1,70 m de altura. Se eu for jogar lá com o Kobe Bryant, da NBA, que tem os seus 2,10 m, como que eu promoveria igualitarismo? Cortaria as pernas dele? Claro, é uma metáfora, mas entenda que existem diferenças que são herdadas, existem diferenças que são naturais e existem diferenças de desenvolvimento. Uma pessoa pode absorver mais conhecimento do que outra, uma pessoa pode se esforçar mais do que outra. Então o igualitarismo ele destrói esses privilégios e desigualdades legítimas e essenciais para que se considere digno o ser humano, para que se busque de fato um bem comum e, claro, a meritocracia. Erro teórico número 8. Esse é o mais extenso, um pouco mais complexo, inclusive. O tal do materialismo histórico. É um método dialético apresentado por Marx e Engels, na verdade, feito em uma adaptação de um autor anterior, que é o Hegel, que diz que a história é determinística, a história é inevitável. É como se a história fosse, de fato, ela mesma a revelação de si mesma. Como se a história fosse um ente, como se a história fosse uma pessoa que tem poder determinístico.
Ora, se a história é inevitável, se o comunismo irá acontecer inevitavelmente, seguindo o caminho da história, se o comunismo é o fim da história, ou seja, o objetivo e o final dela, por que eu faria um manifesto comunista? Se é inevitável, qual é o sentido do manifesto? É como se eu dissesse assim, bom, todo triângulo tem 3 lados, mas eu vou escrever aqui um manifesto do triângulo de 3 lados para garantir que ele aconteça. Ora, não há nenhum sentido em fazer um manifesto de algo que é inevitável. Você sabe que ele vai acontecer. Hein? Como alguém, uma segunda pergunta ainda dentro desse erro teórico número 8, como alguém, como Marx ou qualquer um de nós para os quais a história está totalmente aberta, que ela é totalmente indefinida, pode compreender de dentro da própria história o sentido integral dela. Então nós estamos vivendo a história, nesse momento aqui nós estamos fazendo história, estamos dentro dela. E as possibilidades estão sempre abertas. Por exemplo, estou falando com vocês, não existe a possibilidade de, sei lá, a minha internet cair, a energia cair? É claro que existe a possibilidade. Então como que alguém vivendo dentro da história, portanto está nela, e ela está totalmente aberta e indefinida, por mais previsões que você possa fazer. Você concorda que ela é permanentemente indefinida. Como alguém vivendo dentro da própria história pode perceber o sentido integral da história, ou seja, pode ver o futuro de forma inevitável. Olha, eu, Karl Marx, estou olhando lá, eu sei que vai acontecer o comunismo. Você pode, no máximo, fazer previsões baseadas em deduções ou induções. Você pode deduzir alguma coisa, mas daí a prever, a você dizer que a história vai naquele rumo, a dedução funciona com coisas, até com coisas que são abstratas. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Então, mesmo sem ver 2 elefantes mais 2 elefantes, eu sei que vai dar 4. Mas estamos falando de uma abstração matemática e não da totalidade, da integralidade da história. Se a história revela a verdade, porque para Karl Marx não é a nossa mente que busca a verdade na realidade, é a história que vai se revelando aos ungidos, aos iluminados. A minha pergunta se repete, se a história que revela a verdade, como é que Marx conhece a verdade? Afinal de contas, o próprio comunismo, por exemplo, que ainda não aconteceu, como que ele se revelou ao Karl Marx? Lembra, é a história que revela a verdade. Ele diz que o comunismo é inevitável. Karl Marx está dentro da história, também está vivendo a história. Por que o comunismo se revelou a ele? Ora, só se Marx fosse uma espécie de ser atemporal, para o qual espaço e tempo não têm dimensões. Ora, Marx teria que ser uma espécie de Deus. Veja que aí é um pouquinho de arrogância da parte do nosso caro Karl Marx. Erro teórico número 9. O fim da história, isso mesmo, o fim da história, o comunismo, se dá dentro da própria história, que por si só elimina o livre-arbítrio. É uma coisa estranha, tá? Ou seja, quando nós chegássemos no comunismo, nós obteríamos o fim da história, mas nós continuaríamos existindo, sem, contudo, mudanças históricas. De novo, um pouco infantil e bastante pretensioso, né? Erro teórico número 10. A história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Essa é fácil. E aquelas sociedades que cooperam, onde não há luta de classe. Erro teórico número 11, e aqui eu vou citar o próprio Karl Marx. Não é a consciência que define a vida, mas a vida que define a consciência. Está num livrinho dele chamado Ideologia Alemã, Marx e Engels, nesse livrinho Ideologia Alemã. O que isso faz? A consciência não é a consciência que define a vida, ou seja, não é a tua mente que vai definir como você vai viver a tua vida, mas é a vida que você leva que define tua consciência. De novo, vou repetir o que eu já havia falado anteriormente. É uma troca. Você tem certos valores, você tem certas leis naturais que foram introjetadas em você, que faz com que você reaja ao meio, haja no meio e reaja ao meio. Uma via de mão dupla, como eu disse anteriormente. Mas para Karl Marx não há essa via de mão dupla. É a vida material que determina a tua consciência. Isso leva a um problema secundário, que é a moralidade secular. Que, lembrando que o socialismo, o marxismo e quase todos aqueles, para não dizer a totalidade, mas quase todos aqueles que são adeptos do socialismo tradicional ou do socialismo marxista, são ateus. Portanto, não há uma moralidade transcendental, há uma moralidade secular, aqui. É nesta vida material que se determina como se deve viver, qual é o certo, qual é o errado com relação a essa vida. Se há uma moralidade secular, o chamado não farás, que é básico de todo e qualquer mandamento religioso ou um mandamento moral, não matar, não roubar,
não desonrar pai e mãe, enfim, o não farás. O não farás da moralidade transcendental é aqui substituído no marxismo, no socialismo, pelo eu quero. Eu quero. Eu quero que você me veja como um cavalo, eu quero que você me veja como um cachorro, eu quero que você me veja como um liquidificador 3 velocidades valita vermelho. Ou eu quero pelo não farás. Ou seja, a natureza humana, que é por si mesma provada, inclusive cientificamente, a natureza humana, que é falha e pecadora, é substituída por uma natureza perfectível. Lembra que eu falei que eles queriam mudar a natureza humana? Ora, se o ser humano, nós, seres materiais, cheios de defeitos, cheios de falhas, e a história nos prova isso, o mundo não é perfeito porque o homem não é perfeito, nem perfectível. Se o homem é perfectível, ele não é mais um homem, ele passa a ser um homem-deus. Aí você entende porque geralmente vem acompanhado dos socialistas mais ferrenhos essa ideia de superioridade moral, essa ideia de que você é melhor que os outros por ser de esquerda, por ser socialista. Ou seja, é o homem-deus, o homem que é perfeito. Feito perfeito pela sua própria vontade. Veja, não foi por um esforço, por uma conquista, mas é só porque eu quero que eu seja perfeito. E aí, claro, paradoxalmente, uns poucos socialistas iluminados, por algum motivo não explicado, querem sujeitar a maioria das pessoas às suas vontades, o que é tremendamente arrogante novamente. Erro teórico número 12. O socialismo teórico. Eu tenho uma frase que diz assim: o socialismo teórico ordenha o leite esperando obter a vaca. Eu sei, não falei errado não, é assim mesmo. O socialismo teórico, ele ordenha o leite esperando obter a vaca. Eu sei, é estranho, é ilógico, por isso que é um erro teórico número 12. Ele diz assim, vou dar um exemplo para ficar mais claro. O trabalho, normalmente, você vai entender isso muito facilmente, o trabalho, ele é aplicado, meu trabalho é aplicado a um meio. Por exemplo, a terra. Então, o agricultor aplica o seu trabalho, sua força de trabalho, sobre o meio, a terra, com vistas a um fim, a produção agrícola, por exemplo. E tudo isso, seja o trabalho, seja o meio, seja o resultado final da produção, tudo isso é antes contemplado na mente. É assim que as coisas funcionam. Por exemplo, se eu falo para você assim, olha, eu gostaria que você que está me ouvindo fizesse uma casinha de cachorro com o teto vermelho, com a porta em forma quadrangular, um retângulo, né? E as laterais feitas de madeira pintadas de amarelo. O que aconteceu aí na sua mente? Você não contemplou na sua mente a imagem dessa casinha? Contemplou, não é mesmo? Então ela está na sua consciência, está na sua mente, está na sua imaginação. E agora você vai produzir essa casinha aplicando esse conhecimento contemplado no meio. Para Karl Marx, o conhecimento é produzido na prática, ou seja, é trabalhando que o operário fica sábio. A gente sabe que a prática também leva à perfeição. Quanto mais você produz, mais conhecimento você tem sobre. É fazendo aquilo que você vai aprendendo, mas não sem a contemplação. Meu exemplo da casa do cachorro. Você teve que primeiro contemplar a casa. E quanto melhor a tua etapa de contemplação, menor os erros na produção. Então, de novo, é uma via de mão dupla. Se todo conhecimento vem da praxis, como de fato disse Karl Marx, eu tenho uma pergunta a fazer ao próprio cadáver de Karl Marx. Por que eu devo dar crédito a Karl Marx, que nunca foi operário? Ele mesmo nunca praticou a vida proletária. Ele nunca praticou a vida na fábrica. Então, conhecimento, como conhecimento operário, foi parar dentro da cabeça de Karl Marx. Óbvio que nós temos aí um grande problema. Mas agora nós vamos fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo e no próximo bloco nós responderemos a algumas perguntas. Depois desses 12 erros teóricos do socialismo que eu apresentei, e como eu disse, a gente poderia ficar aqui por um bom tempo, no próximo bloco nós vamos responder algumas perguntas mais atuais antes de chegar, claro, na resposta que deu origem a esse episódio. Se o Brasil corre o risco de chegar a se tornar algum tipo de Venezuela. No próximo bloco nós vamos responder se o socialismo é de fato tão ruim, tão errado, como ficou provado nos nossos comentários acima, por que ele sobreviveu?
Por que tantas pessoas ainda idolatram o comunismo? Por que tantas pessoas o veem como uma espécie de salvação? Por que tantas pessoas se sentem ungidas pelas ideias socialistas? Não têm vergonha de defender o socialismo, apesar dos inúmeros erros teóricos e filosóficos que ele apresentou, além, claro, dos próprios erros históricos que nós aqui elencamos. Por que você ainda entende que ser socialista é ser um ser superior e virtuoso? Por que nós não fizemos como, por exemplo, o leste europeu, que proibiu a apologia ao comunismo? Veja que nós proibimos, por exemplo, no Brasil é o caso, o fascismo, a defesa de fascismo e nazismo, enfim, a apologia das ideologias fascistas / nazistas são criminalizadas. Se eu quiser, por exemplo, lecionar sobre fascismo ou nazismo, tem que tomar muito cuidado, porque eu posso ser interpretado como um apologista. Já, contudo, o comunismo, que é muito mais assassino que o fascismo e que o nazismo, não estou dizendo que é melhor nem pior, ambos são execráveis, e aliás depois nós vamos ter a oportunidade de fazer essa associação, saber que o maior pai do comunismo é o próprio fascismo, o socialismo é uma espécie de filhote, neto de ideologias anteriores que nascem lá na Revolução Francesa, no Iluminismo, e que acabam desembocando no socialismo, mas não sem antes passar pelo DNA, pela genética do fascismo. Tudo isso para tentar entender por quê. Apesar de tantos problemas, o socialismo ainda é tido como um modelo aceitável, não execrável como o leste europeu, que teve experiências socialistas e por isso mesmo tornou execrável. Países como República Tcheca, Hungria, todas elas proibiram a apologia ao comunismo. Nós, no entanto, parece que nos orgulhamos, como disse muito recentemente o presidente Lula, ao nomear Dino para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, sentindo-se orgulhoso de ser comunista. Isso vai nos ajudar depois, no último bloco, quando nós vamos discutir justamente a ideia de há ou não há possibilidade de nos tornarmos socialistas. Mas fica aí, guarde só esse intervalinho, não esqueça sempre de dar aquela curtida, comentar para ajudar o vídeo a circular pela rede, para o algoritmo nos entender como de importância e, se puder, compartilhar com seus amigos, mesmo com os petistas, com os esquerdistas, para que essa ideia circule o máximo possível e a gente possa fazer o nosso papel de levar informação e conhecimento. Fica aí, não vai embora, que nós já voltamos. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Muito bem, estamos de volta, nosso terceiro e último bloco. Agora nós vamos responder a duas perguntas essenciais, trazendo mais para o nosso contemporâneo, para os riscos atuais de um provável ou improvável Brasil-Venezuela, uma Brazuela, um Cubasil ou um Chinazil. Primeiro vamos responder a pergunta que eu deixei no ar, claro, no bloco anterior, se é tão errado assim o socialismo e o comunismo, se historicamente já se provou falho e assassino, se teoricamente eu elenquei 12 dos centenas de erros fundamentais do socialismo original, por que ele sobreviveu? Como que ainda há pessoas que têm essa admiração pelo socialismo? Como que ele toma conta de redações de jornal, de sites de internet, de DCEs universitários, de professores universitários, de bibliografias básicas das universidades, de grandes bibliotecas, como passam a ser tão citados apesar dessas falhas tão grosseiras? Bom, a primeira resposta a essa pergunta de apesar de tão errado continua sobrevivendo, nós temos que retornar um pouquinho à Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, a imagem que se formou da União Soviética, caso de socialismo real, foi de uma espécie de salvadora, destruidora do nazismo. Aqui é preciso que eu lembre a você, caso você não tenha tido boas aulas de história no teu ensino médio, a União Soviética na Segunda Guerra Mundial ficou durante um tempo neutra na guerra. Neutra entre aspas, tá? Não havia participado da guerra. Na verdade, havia feito um acordo com uma Alemanha nazista do Hitler, isso mesmo. O Stalin fez um acordo com o Hitler na Alemanha nazista, um pacto de não agressão, conhecido aí como Ribbentrop-Molotov, mas depois o Hitler acabou violando esse pacto e atacou a União Soviética, o que forçou a União Soviética a atacar a Alemanha e, portanto, ficar ao lado dos aliados.
Isso mesmo, a União Soviética lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos países capitalistas, ao lado dos Estados Unidos, ao lado de França, ao lado da Inglaterra, ao lado do Brasil, inclusive, embora nunca tenham lutado de fato no mesmo campo de batalha juntos, estavam do lado dos aliados contra os países fascistas da guerra, em especial, aí, claro, o caso da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Império Japonês. E quando essa guerra termina, a imagem da União Soviética era uma imagem de uma nação que empurrou o nazismo para fora do leste europeu, até dentro dos próprios domínios de Berlim. Quando Hitler comete o suicídio, por exemplo, as tropas da União Soviética, as tropas de Stalin, estão a coisa de 400 metros do bunker de Hitler. Então eles ficaram com essa imagem de grandes combatedores do nazismo, essa outra excrescência. Tudo bem. Mas daí a você dizer que por ter essa imagem de combatedores do nazismo justificaria a manutenção da ideia socialista como sendo positiva, não foi o socialismo que combateu o nazismo. Foram forças militares que, por acaso, estavam sob controle de uma ideologia socialista. Lembrando que do outro lado, do lado mais ocidental, havia também um avanço, que começa lá no famoso dia D, 6 de junho de 1944, um avanço dos aliados capitalistas. Então ali você tinha Estados Unidos, você tinha Inglaterra, a própria resistência francesa, então, tropas que estavam fazendo a retomada do lado ocidental. Tá? Mas, enfim, esse é o primeiro tópico, a imagem de que a União Soviética ajudou a salvar a Europa do nazismo. Mas aí vem uma espécie de meia-culpa dos aliados, né? Os aliados capitalistas não queriam admitir que haviam feito uma associação com um genocida para combater o outro genocida. Estados Unidos, Inglaterra e França não queriam muita divulgação sobre essa ideia de ter se associado a um genocida, Stalin, para combater o outro genocida, que era Hitler. Então era melhor esquecer que Stalin era ele mesmo um genocida. Essa é a segunda justificativa. Há uma terceira justificativa. Temia-se que se você banalizasse a questão do Holocausto, a Shoah, como os judeus a chamam, Holocausto, aquele evento que vitimou 6,5 milhões de judeus aproximadamente nos campos de extermínio nazistas. Se você fizesse a associação de que a ideia de campos de extermínio não tinha sido do Hitler, mas sim de Stalin, isso mesmo. Em 1921, portanto, aí, aproximadamente 12 anos antes de Hitler chegar ao poder na Alemanha, 1921, Hitler chegou ao poder em 1933. A União Soviética já tinha cerca de 84 gulags, que são campos de concentração e extermínio. Ou seja, essa mesma União Soviética que saiu como heroína por ter combatido o nazismo, que era uma aliada dos países capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra e França. Essa mesma União Soviética havia criado os campos de concentração e extermínios depois que foram ampliados para o Hitler. Imagina a imagem de um político que tem que concorrer em umas eleições, que não é o caso da ditadura soviética, que não é o caso das ditaduras em geral, não eleições limpas e legítimas pelo menos, mas imagine um presidente americano, um Truman da vida, que tinha que pensar em eleições. E essa história ganha corpo e acaba sendo divulgada. Olha, você se associou a um genocida que inventou os campos de extermínio e só combateu o Hitler porque o Hitler atacou ele primeiro. Senão teria ficado neutro diante da chacina, do genocídio, do Holocausto, da Shoah dos judeus. Então não seria bom essa divulgação. Depois, e aí vem bem mais próximo dos nossos dias, a ideia de que a União Soviética entendeu, especialmente após a morte do Stalin, ou seja, a partir de 1953, a União Soviética passou a uma nova fase, digamos assim, um novo mecanismo, um novo método de construir uma imagem do socialismo como sendo algo divorciado daquilo que tinha sido o stalinismo. Stalinismo, sem dúvida nenhuma, tremendamente cruel, tremendamente assassino. Um Stalin que era capaz de perseguir seus opositores literalmente até a morte. Um Stalin que era capaz de promover expurgos violentos. E expurgo não é só assassinar a pessoa. Expurgo é apagar a pessoa da história. É o caso de Trotsky, por exemplo.
Lá na União Soviética, o Stalin mandava remover o nome do Trotsky, os livros do Trotsky e até remover a imagem do Trotsky nas fotos. E olha que é um tempo que você não tinha foto digital. Devia dar um trabalho danado para fazer esse tal de expurgo. O próprio Trotsky acabou morrendo refugiado no México em 1940, a mando do Stalin, com uma picaretada na cabeça. Para um sujeito chamado Ramon Mercader, ou Mercader em alguns casos, que era, na verdade, um agente cubano a serviço do Stalin para matar o Trotsky, porque o Trotsky representava aí um inimigo, um obstáculo político ao Stalin. O que ocorre após a morte do Stalin, a partir de 1953? A construção de uma imagem de um socialismo mais virtuoso. Aí já começa a se aproximar daquilo que a gente falou lá no começo. Como é que algumas pessoas se acham virtuosas, se acham melhores que as outras, acima da moralidade mundana por serem socialistas, apesar de tudo o que a gente conhece histórica, teórica e filosoficamente sobre o socialismo. É a partir daqui, quando a União Soviética, Khrushchev para frente, depois que o Stalin morre, vem o Khrushchev, que era um homem muito hábil, tanto que quando ele percebeu que a imagem do Stalin estava muito prejudicada, as mortes, os expurgos, os assassinatos, os gulags, os campos de concentração soviéticos começaram a aparecer para o mundo, muitos dos antigos socialistas, quando entraram em contato com essa realidade, começaram a abandonar as ideias socialistas. George Orwell é um caso. O livro Revolução dos Bichos é uma ilustração da decepção justamente com o socialismo real, de que os porcos tomam a fazenda e acabam agindo exatamente como os seres humanos, oprimem. Então ali é um pouco de ressentimento do Orwell com relação ao socialismo, mas ainda numa esperança socialista. Então, diante dessa decepção, o próprio Khrushchev fez o quê? Os arquivos secretos de Stalin. A partir de 1956, 3 anos depois da morte do Stalin, para poder se desconectar da União Soviética, se desconectar da imagem horrível do stalinismo, revelou-se tudo de ruim que o Stalin havia feito. Isso fez com que uma espécie de arrependimento, de meia-culpa. Não fomos nós, os socialistas, que cometemos essas atrocidades. Foi o Stalin. Porque nós, socialistas, não somos assim. Tá, mas só alegar isso não seria suficiente, né? Que tal se eu despejasse centenas de milhares de dólares em financiamento a intelectuais, jornalistas e políticos? Bom, se você duvida, dê uma olhadinha na história da imprensa brasileira nos anos 50 e 60. Dê uma olhadinha na história, por exemplo, Leonel Brizola, que recebia centenas de milhares de dólares da União Soviética e de Cuba para fazer uma revolução socialista no Brasil. Ou seja, eles passam a financiar aqueles que produzem informação. Financiam professores universitários, financiam jornais, financiam grandes editoras. Aí você consegue um controle intelectual, um controle cultural. E aí nós já entramos no item 4.1 dessa minha resposta sobre por que o socialismo sobreviveu. Porque aparece a figura de um sujeito italiano chamado Antonio Gramsci, que ele propôs uma mudança justamente no método socialista. Ao invés de fazer uma revolução operária, violenta, armada, que provavelmente a maior parte das pessoas não aceitaria, porque assim que um operário começa a ganhar a vida, começa a obter crescimento financeiro, ele não quer mais destruir aquilo que ele tanto quer conquistar. O Gramsci propôs ao contrário. Ao invés de fazer uma revolução armada, operária, fazer uma revolução cultural, tomar as mentes das pessoas, convencer a cabeça das pessoas que o socialismo era legal, e não mais chamar de comunismo, de revolução, apenas introduzindo os valores socialistas através da cultura. Para isso era essencial o financiamento de jornais, de intelectuais, de revistas, de produções acadêmicas. Isso explica, inclusive, o domínio praticamente majoritário, para não dizer quase absoluto, em algumas universidades, das ideias de esquerda. Claro, uma esquerda renovada, uma esquerda que passou por diversas transformações, uma esquerda trans, um marxismo trans, porque ele saiu da Revolução Operária para a Revolução Cultural e ganhou várias caras. Nós vamos ter a oportunidade de discutir em outros episódios como que as diversas caras do socialismo chegou ao Brasil. Como que a Escola de Frankfurt chegou ao Brasil, como que o gramscismo chegou ao Brasil, como que a extrema imprensa, a extrema universidade, os extremos intelectuais foram financiados e formados para continuar com essa ideia de que o socialismo é uma espécie de ideologia superior a todas as outras. Quinto ponto, ainda nessa toada de tentar explicar por que a ideia socialista sobreviveu. O socialismo foi associado a esses valores
supostamente superiores, como eu mencionei no item 4. Através desses intelectuais, professores universitários, escritores, jornalistas, políticos, enfim, a ideia, e você vai reconhecer muito facilmente no discurso, a ideia de justiça está associada exclusivamente à esquerda. Então, se eu sou de esquerda, eu defendo a justiça social. Se você é de direita, não, você é fascista. Se eu sou de esquerda, eu defendo a igualdade. Se você é de direita, não, você defende a desigualdade e os ricos malvadões. Essa associação entre coisas boas e virtuosas à esquerda só foi possível por causa do item anterior, ou seja, por causa do patrocínio de intelectuais, artistas. O professor, mas depois de tanto tempo, esses intelectuais não perceberam que eles foram financiados, caíram no Marapuca? Bom, a própria ideia de financiamento intelectual é ela por si só a explicação de que o socialismo não funciona, porque o intelectual foi seduzido pelo capitalismo. Deram a esse intelectual dinheiro para que ele pudesse viver as benesses do capitalismo. E em troca disso, ele fala mal do capitalismo, mesmo vivendo no capitalismo. É a famosa esquerda caviar. Bom, então, esse nosso item 5 fala justamente sobre isso, essa associação, graças aos intelectuais, aos jornalistas, aos professores universitários, enfim, de que apenas o socialismo detém esse monopólio das virtudes, enquanto a direita, claro, aqueles que combatem o socialismo, são do mal, porque combatem exatamente esses valores. Coisa que a história prova que, na verdade, as maiores conquistas nesse sentido, justiça social, igualdade, distribuição de riqueza, vêm do capitalismo e não do socialismo. Outro item bastante interessante, e esse é bem prático, você também vai enxergar isso mesmo no Brasil, associou-se a ideia de fascismo ao capitalismo e não ao socialismo, sendo que o verdadeiro pai do socialismo, como eu já mencionei anteriormente, é o fascismo. O socialismo tem DNA fascista. É o socialismo que é concentrador de poder na mão do Estado, como o fascismo. O que muda entre fascismo e socialismo é alguns detalhes técnicos e uma questão de irmandade. No socialismo a irmandade se dá pela classe, no fascismo a irmandade se dá pela raça, pela história, mas a ideia, a ideologia é praticamente a mesma. Logo, se você diz que você é contra o socialismo, você acaba virando o quê? Um fascista. Quem nunca, né? Eu já cansei de ser chamado de fascista, nazista, eletricista, encanador e tantas outras coisas sem nenhum sentido, já que o fascismo e o capitalismo não são a mesma coisa. Nem há como você associar capitalismo a fascismo. Mas lá tem economia de mercado. Bom, então, se onde houver economia de mercado vai haver fascismo, não faz o menor sentido, já que no fascismo não havia economia de mercado. Então essa associação, de novo, forçada lá pelo nosso item 4, jornais, intelectuais, professores universitários passam aos indivíduos aquela ideia de superioridade moral. Olha, eu sou melhor porque eu sou contra o fascismo. E o capitalismo é uma espécie de proto-fascismo. Se você não deter o capitalismo, ele vai inevitavelmente virar fascismo. Isso tudo só funciona, claro, para mentes tremendamente despreparadas. Item número 7, ainda respondendo por que o socialismo sobreviveu. Perestroika. Isso mesmo, perestroika. Quando Mikhail Gorbachev, o último dos presidentes da União Soviética, antes da sua falência, do seu desmembramento em comunidades dos estados independentes, publica um livro chamado Perestroika, que hoje a gente sabe que na verdade já havia sido preparado há coisa de 20 anos antes da sua publicação. Já está lá, se você ler o livro, de preferência não em português, porque as versões portuguesas têm uma certa manipulação nas suas traduções, tentar achar uma versão aí em espanhol ou em inglês que lhe ajude a entender que basicamente o livro diz o quê? O comunismo não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o fascismo. Nós precisamos nos unir contra os problemas universais. Nós apenas temos abordagens diferentes. Esta ideia de problemas universais supraordenados, ou seja, problemas tão grandes, que nós não podemos resolver localmente, apenas universalmente, é uma ideia da perestroika. É uma ideia de globalismo. O globalismo nada mais é que uma forma bonitinha, bem embaladinha de socialismo. A ideia de uma tirania, uma totalidade de poder sobre todas as pessoas. Isso é o globalismo. E o que é o socialismo? A ideia de uma totalidade totalitária sobre todas as pessoas. Então a perestroika criou essa imagem, reforçou essa imagem. Ele foi publicado lá em 1986 para 87, no Brasil só chega em 89, 91, mas a ideia central já estava lá. Item número 8, ainda respondendo essa você deve ter um vizinho assim, deve conhecer um artista assim, um cantor assim, a chamada esquerda caviar. É uma esquerda ressentida, é uma esquerda
com um pouco de remorso de viver na riqueza e sempre defender a ideia de igualdade. Então ele meio que se sente mal por ser rico. Por isso que os ricos vão às passeatas, às manifestações, como a famosa sem anistia, cheio de gente muito rica bebendo do dinheiro do Estado e defendendo ideias que são socialistas. Uma esquerda que se acha, novamente, ungida. Seres superiores, seres iluminados, que só eles podem nos conduzir à total e plena felicidade do universo igualitário. Eles são crentes, de fato, na sua superioridade moral. No fundo, é só arrogância mesmo. Tá? É um grupo de esquerda, essa esquerda caviar, que é ansiosa, na verdade, por uma agenda de confirmação. Porque cada vez que alguém fala algo que afaga o seu ego, eles se sentem confortáveis. Por isso eles vivem aí promovendo lacrações, pagando prestação a agiota de tudo quanto é tipo, de agiota racial a agiota de gênero. É uma espécie de desejo de pertencimento, que é até antropológico, né? Todo mundo quer pertencer a um certo grupo. Mas no fundo, o que ela gosta mesmo é ser permissiva. Ela gosta dessa moralidade secular, de vale tudo, de faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Afinal de contas, nada é errado para quem prega que a moralidade é deste mundo. Nada é errado para quem prega que o que vale é a tua vontade, o teu desejo, o teu subjetivo. Nada é errado para quem prega o relativismo. E último item, 9, para a gente não se estender demais, então esse programa vai durar umas 3 horas. A esquerda é muito boa em fabricar heróis, em falsificar heróis. Veja Che Guevara, um assassino, um sujeito cruel pra caramba, um cara que gostava, e tem vídeos dele declarando que adorava fuzilar, um sujeito que além de tudo era um chancho, um porco, né? Não gostava nem de banho. Greta Thunberg, Lula, Marighella, todos esses indivíduos que são, na verdade, personagens criados que têm pés de barro. Qualquer exploração um pouquinho mais profunda que a superfície de suas imagens públicas já revela todo o racismo, toda a misoginia, todo o desprezo que eles têm. Para além das narrativas muito bonitinhas, no fundo, todos eles têm pés de barro. E aí, como eu mencionei, para a gente já se aproximar do nosso final, nós temos que responder, né? O Brasil corre risco de se tornar uma nova Venezuela, uma nova Cuba. E como eu disse no começo, eu acho bem improvável, mas não é impossível. Existem muitos modelos ativos de socialismo, como eu mencionei, o gramscismo, o progressismo, o wokismo, o globalismo e ainda, claro, o cão de 3 cabeças, que é uma analogia que eu criei para você entender mais claramente os inimigos da sociedade ocidental capitalista livre, a sociedade judaico-cristã, o direito romano, que é basicamente o cão de 3 cabeças. Uma cabeça representa o consórcio russo-China, ambos interessados em destruir e minar essa cultura ocidental, aqui representada, claro, pelo nosso mais expoente representante dessa cultura de livre mercado, liberdade de expressão, que são os Estados Unidos. Então, essa é a primeira cabeça. A segunda cabeça é o globalismo, que fica inventando esses temas universais para justificar a interferência nas soberanias nacionais. E a última cabeça desse cão é o islamismo, que obviamente visa destruir todos os valores ocidentais. Então nós temos que nos preocupar com o quê? Com uma guerra cultural, com as nossas universidades, com os nossos meios de comunicação, ou seja, com os meios, os espaços aonde o socialismo vem se imiscuindo, se misturando desde pelo menos 1960 no Brasil. Ou seja, essa tentativa de se colocar o Brasil nos braços ideológicos da esquerda radical, do socialismo, não é de hoje. Há muito tempo. Mencionei o caso do Foro de São Paulo. Há décadas que o Brasil corre esse risco. Lá em 1960, os militares, para evitar esse risco, fizeram um golpe ou uma revolução em 64 e afastaram o risco, pelo menos temporariamente. Depois entregamos as universidades, os meios de comunicação à esquerda e elas voltaram a aparecer. Estão aí até hoje. Então, a nossa luta, e como sempre, para encerrar o programa eu vou terminar dessa maneira, a nossa luta é a luta individual. Cada soldado nessa trincheira tem o dever, a obrigação de se desenvolver enquanto indivíduo para que cada soldado tenha consigo um filho, uma esposa, um amigo, um tio, aquele primo chato que ainda usa a camiseta do Che Guevara ou estrelinha ou faz o L na camiseta. Cada um de nós tem uma missão individual de fazer com que conhecimento e informação a respeito desse grande mal que já assolou a história mundial, que é o socialismo/comunismo, não chegue até nós sob nenhuma das formas. E que, quem sabe, quiçá,
essa nossa doença atual, que é idolatrar modelo chinês, que é idolatrar modelo venezuelano, que é defender modelo venezuelano, modelo cubano, está sempre acorrendo no auxílio com o nosso dinheiro a esses tiranetes socialistas assassinos, quiçá com antibiótico importado, quem sabe dos Estados Unidos, nós consigamos deter a curto prazo esse tipo de ideologia. Mas a longo prazo, somente a nossa autoeducação, ou seja, o nosso crescimento intelectual é capaz de superar qualquer ideologia como essa, porque o socialismo tem algo que nós ainda talvez não tenhamos percebido. Ele é mutante, ele vai se modificando, vai se adaptando e vai servindo-se como um novo prato com a mesma solução estapafúrdia adiante. E já que eu falei em autoeducação, convém que eu mencione, como sempre, o tema de casa. Tá aqui, o primeiro livrinho é esse aqui, Desinformação. Jon Mihai Pachepa. Um livro bastante útil aí, já que esse indivíduo trabalhou justamente nas forças secretas da União Soviética. Tem um outro aqui mais latino-americano, que é esse aqui, Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Então aqui vários autores, facinho de achar no Brasil esse livro. Mais um, bastante tema de casa hoje do prof, tá? Tá aqui, Marxismo, Fascismo e Totalitarismo, do James McGregor. Tu consegue ter uma boa ideia dessas comparações que eu fiz brevemente aqui no vídeo, sobre a relação entre o marxismo, o fascismo e os regimes totalitários que eu mencionei nesse vídeo. Tem mais? Tem mais! Esse é um livro bastante interessante, do Tismaniano, Diabo na História, aqui, Diabo na História, Vladimir Tismaniano. Fala justamente de novo sobre comunismo, fascismo e algumas lições que aparentemente nós não aprendemos na história. Espero que eu possa ter contribuído minimamente para pelo menos encaminhar nossas ideias, nossos pensamentos sobre quão mal essa ideologia pode nos atingir, de que maneira pode nos atingir e como nós podemos evitá-la, individual e coletivamente. Agradeço você a companhia, nos vemos no próximo episódio de A Culpa é do Deodoro. Tchau, tchau!